Fala pessoal, boa noite. Tô de volta para mais um vídeo aqui no canal do Pedrosa e esse é o Giro do Gigante, edição única dessa quinta-feira, dia 27 de março. Hoje a gente tem muita coisa para passar para vocês, principalmente sobre a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, a provável escalação, algumas novidades que podem aparecer no time. Então fica com a gente até o final desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações para não perder nada que rola no Gigante da Colina. Antes da gente falar do time do Vasco que vai entrar em campo contra o Santos nesse domingo na estreia do Campeonato Brasileiro, a gente vai repercutir a fala do Pedrinho, que deu uma entrevista pro pessoal do Colina em Foco e falou que o Vasco fica entre os 8 melhores times do Campeonato Brasileiro. O Pedrosa deu a opinião dele sobre isso e falou onde ele acha que o Gigante da Colina realmente se encaixa. Dá só uma olhada. Mas o início é difícil, cara. O início do Vasco não é fácil, não. Se eu não me engano, o Vasco pega o Santos, pega ainda o Corinthians, pega o Flamengo, pega o Ceará, pega o Cruzeiro também. Então é um início que é complicado, mas eu não entendo que o Vasco tem time para passar sufoco no Campeonato Brasileiro. Tem que fazer de São Januário sua fortaleza e tem que pontuar fora de casa. Então, na minha visão, eu acho que o Vasco não vai ter um início complicado, não. Tudo, obviamente, vai depender do encaixe do time. Mas, eu repito, eu não concordo com o presidente Pedrinho, que fala que o Vasco tem G8, tem um dos 8 melhores times do país, mas eu acho que o Vasco é G12 e que pode sim estar entre os 8 melhores times do país. É uma questão de encaixe. Tem 6 aí, cara, tem 6 aí nesse bolo. Porque você olha a tabela, você pensa assim, Flamengo, Palmeiras, Internacional, Atlético Mineiro, 4, Botafogo, 5, quem mais que eu posso colocar aqui? Corinthians, 6, São Paulo, 7, Bahia, 8. Ok, ficamos aqui nesse 8 aqui. Depois vem Fortaleza, Cruzeiro, Vasco, Santos, Fluminense e Grêmio. Esse bolo aí, cara, não tem uma discrepância muito grande entre as equipes. São elencos parecidos. Um pouco melhor, o outro um pouco melhor. Vai depender do encaixe. Vai depender do que os treinadores vão fazer também. Não tem bicho-papão. Pelo contrário. Eu acho que o Campeonato Brasileiro esse ano vai ser disputadíssimo, mais do que qualquer outro ano. Porque as equipes se estruturaram, porque temos mais times grandes também disputando o campeonato. Tem o Ceará que tá chegando aí de volta. O Vitória que é organizado com o Thiago Carpini. Então assim, cara, pra ser muito honesto, eu acho que assim... ele tá entre os 8 melhores no papel? Acho que não. Mas ele pode ficar entre os 8 primeiros colocados do Brasileirão? Pode sim. Por que não? Uma novidade que o Vasco oficializou nessa quinta-feira foi o empréstimo do meia JP, cria da base do Gigante da Colina. Foi emprestado ao Avaí até novembro dessa temporada, né? Ele retorna ao Vasco depois desse período de empréstimo. Então o Vasco se despediu do JP hoje nas redes sociais e ele inclusive já foi anunciado pelo Avaí. Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do Gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verrete, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, bebe água aqui de boa. É coisa linda, na GoCase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a GoCase, cara? Além disso tudo que eu falei, a GoCase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time, tem vários times. E obviamente você é vascão, você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A GoCase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, GoCase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a GoCase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus.
não vai jogar conta de luz, não vai jogar... É pra brincar, pra você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? Agora, sobre a preparação do Vasco para esse jogo contra o Santos, né, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, é possível que tenha algumas novidades no time do Vasco, principalmente sobre a presença do Garré no time titular. O Maurício Lemos também deve receber a vaga na zaga e deve começar jogando para essa estreia contra o Santos. Uma notícia boa é que o Santos não vai ter o Neymar, então o Vasco não vai enfrentar o Neymar nessa estreia do Campeonato Brasileiro. Dá só uma olhada no que o Pedrosa falou e a provável escalação do Vasco para esse jogo contra o Santos pela primeira rodada do Brasileirão. E como é que tá o Vasco para a estreia, o Pedrosa? Vamos lá, Ilan. Algumas notícias importantes. Primeira delas, o Neymar não joga contra o Vasco em São Januário, ainda bem. Claro que a gente sabe que o Neymar vive uma inconstância física, mas o Neymar é um jogador espetacular que dentro do futebol brasileiro, sem dúvida alguma, desequilibra qualquer jogo. Então ele não vai porque o Santos adotou uma postura de só voltar com o Neymar quando ele tiver 100%. Então o Vasco da Gama teve essa boa notícia aí em relação ao rival. Deu ruim pra equipe do Neymar então, hein? O quê? Porque eu soube que eles estavam fazendo uma campanha contratando influenciadores que não torcem nem pra Santos nem Vasco pra ser time Neymar no jogo contra o Vasco. Não vai rolar. Não vai rolar. A boa notícia é que vai ter o Tim Felipe Coutinho, pelo menos, ó, Pablo. Porque o Felipe Coutinho volta para essa partida, tem treinado normalmente com o grupo do Vasco. Outro jogador que deve ser relacionado é o Adson, depois de um longo período parado, se preparou depois de uma lesão que ele teve no ano passado da tíbia, e aí ele retirou a placa e conseguiu voltar a se exercitar e conseguiu também treinar com o grupo normalmente nos últimos dias. Outra boa notícia, o Tietê, que teve uma lesão de ligamento colateral, tá treinando normalmente, não tá 100% ainda, porque foi uma lesão um pouquinho mais delicada. O Tietê não é um jogador de ter muitas lesões, mas está voltando aos poucos e vai ser relacionado para essa partida. E eu tenho aqui a informação exclusiva do último treino, da última informação que eu obtive do time que está treinando com o Vasco da Gama nessa semana aí prévia para a partida contra o Santos. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e Lemos ganhando a vaga de titular absoluto aí nesse time titular do Vasco da Gama do Lucas Freitas, que fez até um bom início de ano. Acho que é um jogador que vai compor bem o elenco do Vasco, mas o Lemos foi contratado para ser titular e deve ser o titular nessa partida. Na esquerda, o Lucas Piton, Hugo Moura como primeiro volante, como segundo volante, o Paulinho. Na direita, e aí a novidade, Benjamin Garré, que é o jogador que foi contratado do futebol russo, era promessa do futebol argentino, deve jogar na direita puxando para dentro, tem essa característica, inclusive vem treinando muito bem, tem surpreendido nos treinamentos, canhoto, habilidoso, e o Vasco tem muita expectativa nesse atleta. Coutinho no meio, na esquerda o Nuno, jogando não só como um ponta, mas também como meia para ajudar na construção. E o Verratti lá na frente sendo o centroavante e capitão do Vasco da Gama. Então, além desse time titular que eu citei aqui, você tem opções como o Jair, como o Tietê, como o Adson, o próprio Ryan, que perdeu essa vaga, mas é um jogador que é muito jovem e que pode ajudar em todos os setores do ataque. O próprio Lodge, que está passando aí, foi apresentado essa semana, também tem se adaptado melhor na questão do clima, porque veio lá da Turquia e sentiu bastante, falou isso inclusive na entrevista coletiva, entre outros jogadores que a gente pode citar aqui que vão voltar aos poucos, como o Estrela também, que é um jogador que o Vasco tem muita expectativa por ser um jogador jovem e que entrou muito bem no ano passado. Enfim, o Vasco da Gama, como eu já tinha falado aqui, não acho que tenha um elenco top 8, mas está longe de ser um elenco para brigar para não cair, muito pelo contrário, é o melhor elenco que o Vasco teve nos últimos 10 anos, mesmo que isso não seja grande coisa, mas de fato o Vasco tem material humano o suficiente para fazer um bom campeonato brasileiro, vai depender muito do trabalho do técnico Fábio Carelli. O jogo é em São Januário, né? Sim, lamento ingressos esgotados. Lamento um pouco ingressos esgotados, São Januário quando esgota ingresso, fica muito legal, um estádio muito raiz, né? O Pedrinho quer levar o jogo pra lá, o Vasco Fica apinhado. Quer levar o jogo pra lá. Eu acho complicado. Eu também acho. Por que não o Maracanã? Pedrosa, por que não o Maracanã? A justificativa do Pedrinho é a mesma do Campeonato Carioca. Nós não nos sentimos mandantes. Inclusive, até procurei entender mais a fundo isso, Papa, e não era só uma questão dos jogadores que também preferiram tirar o Flamengo da zona de conforto do Maracanã, mas o Vasco não teria
a posição de mandante no estacionamento, não teria nos camarotes, não teria em lugar nenhum. O Vasco mandaria o jogo no Maracanã, mas seria tratado como visitante. Independentemente disso, ainda acho que no Carioca, que é 50-50, poderia ser no Maracanã. Agora, o jogo do Campeonato Brasileiro, a intenção do Pedrinho é levar para São Januário 90-10, porque o Carioca, o regulamento, pede 50-50. No Brasileiro, não, ele não tem obrigação de jogar 50-50, muito pelo contrário. 50-50 mas não em São Januário. Ele quer jogar 90-10. Para jogar 50 não tem como, por questões de segurança. Né? Hoje não está liberado. Só que o Vasco está fazendo de tudo para que o BEP consiga liberar o estádio para jogar 90-10. O que eu lamento e falei aqui na Placar é que o único jogo, o único clássico que o Vasco poderia levar para jogar em São Januário que era contra o Botafogo, o Vasco vendeu. Então eu entendo a questão financeira, porque o Vasco ganhou 2 milhões, podendo ganhar até 2.500 nessa partida, quase 5 milhões juntando com o jogo do Palmeiras, mas se fosse para vender algum jogo, eu preferia vender o do Flamengo, que hoje é impossível jogar em São Januário, do que o do próprio Botafogo, que é um clássico, que é um time forte também, e que o Vasco teria mais condições de vender em São Januário. Mas faz parte. Eu tô lamentando só que São Januário vai estar cheio, vai estar apinhado de gente, fica bonito de ver, fica pulsante ali São Januário. É estádio muito raiz, quando enche, então é uma beleza. Mas não vão ver o Neymar, né? Muita gente ali talvez quisesse ver o Neymar. Claro, o Neymar ainda é uma atração, né? Claro. Uma grande atração. Eu prefiro que ele não jogue mesmo, mas tudo bem. Então... Eu já vi o Neymar. Bem ou mal, é melhor. Exato. Deixa ele ficar quietinho lá nele. Se recupere, Neymar. Se recupere. Esse jogo de domingo contra o Santos em São Januário, os ingressos já foram esgotados e é promessa de casa cheia para a estreia do Campeonato Brasileiro, para a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. Como sempre, a torcida do Vasco apoiando muito o time aí nesse início de jornada na competição nacional. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Hoje eu vou ficando por aqui. Amanhã a gente tá de volta. E para quem ainda não segue a gente no Instagram, segue lá, @canal do Pedrosa, que tem conteúdo diário de Vasco para você ficar ligado em tudo que tá rolando no Gigante da Colina. Deixe seu like aqui nesse vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nada. Valeu, até a próxima!